Olá, tá todo mundo ouvindo e vendo bem? Olá, tá todo mundo ouvindo? Sim, sim, agora sim, tudo bem. Vamos lá. Desculpa, pessoal, por esse início. A gente não sabia que tinha que estar todo mundo se seguindo para fazer o convite. Primeiro, eu quero agradecer, né, a disponibilidade da doutora Nayara em ter aceito o meu convite para a gente fazer essa live hoje. Então, eu queria só falar para vocês que eu convidei a doutora Nayara para fazer esse bate-papo hoje devido à importância desse assunto para o sono e desenvolvimento das crianças. Antes da doutora Nayara se apresentar, o tema da nossa live de hoje é se é normal os bebês, as crianças roncarem ou respirarem pela boca e quais os impactos disso para a saúde e o sono do bebê. O nosso objetivo hoje principal é conscientizar as mamães e os papais sobre a importância desse problema e o impacto disso na saúde das crianças. Então, antes, né, de passar a palavra para a doutora Nayara, eu acho que todo mundo aqui já me conhece. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. E eu queria explicar rapidinho sobre qual a importância do sono. Então, vamos falar rapidinho sobre a questão do sono e aí passar para a doutora Nayara falar sobre a questão médica disso. Então, explicar sobre a importância do sono e o papel do sono no nosso do desenvolvimento das crianças e dos adultos, né? Então, o sono ajuda as crianças a crescerem, porque é quando as crianças dormem que o hormônio do crescimento é desenvolvido. Então, elas precisam, quando elas estão passando por um salto de crescimento ou um marco de desenvolvimento, mais do que nunca, elas precisam dormir mais para ter esse crescimento saudável. Outra questão que o sono ajuda é o fortalecimento do sistema imunológico e a restauração da criança fisicamente. O sono também ajuda no desenvolvimento cognitivo, no aprendizado, na memória, e porque ele ajuda a armazenar, organizar e reter melhor a memória, né, as informações que as crianças aprendem durante o dia, e esse processo acontece todo durante o sono. Então, existe um estudo que eu achei muito interessante, que eu li, da Universidade de Sheffield, da Inglaterra, onde eles analisaram a importância das sonecas, ou seja, do sono diurno, na retenção da memória. E eles perceberam, identificaram nesse estudo que o momento ideal para as crianças aprenderem é um pouco antes de darem a soneca, porque em seguida, com a soneca, a memória será, né, fortalecida e, né, organizada e retida, né, o conhecimento será retido. Então foi bastante interessante esse estudo que eu li. Outra questão para que o sono é importante, com crianças pequenas, ele ajuda a regular, né, a emoção. As crianças choram menos e ficam menos irritadas quando elas estão descansadas e tendo o sono que elas precisam para crescer com qualidade e saudável. O sono também ele é muito bom, enfim, é uma necessidade como tantas outras, como a alimentação saudável, como a prática de exercícios. E o déficit de sono, ele prejudica o desenvolvimento da criança. Só que, infelizmente, isso não fica visível, né? Não é visível imediatamente. A gente só consegue perceber os impactos do sono de má qualidade quando a criança é mais exigida academicamente, ou seja, quando ela for alfabetizada ou entrar no ensino fundamental. E aí a gente vai ver se o mau sono, né, as noites mal dormidas, impactaram ou não o desenvolvimento dela. Então, infelizmente, não é uma coisa que a gente percebe de imediato, como se ela fica sem mamar, sem comer, ela fica desnutrida rapidamente. A doutora Nayara pode nos dizer qual é a rapidez dessa que a gente percebe esse impacto. Mas no sono, a gente leva um pouco mais de tempo para ver os efeitos do mau sono no desenvolvimento dela. Então, entrando na questão central da nossa live de hoje, quando as crianças têm olheiras, isso é um sinal de que ela não está recebendo oxigênio, o cérebro dela não está recebendo oxigênio suficiente, né, na hora que ela está dormindo. E isso pode estar impactando o desenvolvimento dela. É como se a gente fizesse uma analogia, né? O oxigênio é como se ele fosse a comida do cérebro e o sono a restauração do cérebro. Então agora eu queria, desculpa, eu falei super rápido, não sei se todo mundo conseguiu ouvir bem. Eu queria ouvir agora que a doutora Nayara se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a visão dela dos impactos de respirar pela boca e da criança roncar no desenvolvimento e na saúde dela. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Carla.
Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É muito importante, eu topei logo de cara o convite, por quê? Porque é super importante esse assunto que você propôs, principalmente porque as famílias não identificam muito. O que acontece? Logo quando o bebê é pequenininho, realmente a quinta queixa mais comum é a questão do sono. Mas é porque a mãe também está sendo privada de sono. Então ela queixa logo, não, meu filho não está dormindo, né? Recém-nascido é aquela fase mais difícil. Sim. Recém-nascido, só a título de informação e curiosidade, até a sexta semana assim, de vida, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Ele não sabe. Ele vai começar a regular isso depois, com o tempo, tá bom? Uhum. Então, é muito importante por tudo que você falou. Até o desenvolvimento, não só cerebral, mas também a altura da criança vai ser prejudicada, porque o hormônio do crescimento é liberado durante a noite, né, na fase do sono profundo. Então, tem a memória no sono REM, que vai ser, né? E a gente vai já entrar nesse, a gente está falando já de detalhes, a gente já vai conceituar alguns pontos antes de entrar nessa questão da obstrução. Porque eu não sei se, Carla, tu já parou para pensar, ou antes de começar a estudar, tu já tinha parado para pensar, o que é o sono? A gente tá o dia inteiro fazendo um monte de coisa e do nada você dorme. É uma coisa tão natural que a gente não pergunta o que é, por quê, nem para quê. E com o tempo que a gente vai ficando adulto, a gente vai vendo a importância dele, a gente vai ficando irritado, não aprende, né? Os pais vão vendo, a criança fica. Tem criança que fica chata quando tá querendo dormir, né? Eu fico até hoje, tá? Para deixar bem Até claro. adulto fica. Exato. Mas assim, porque assim, a criança ela dorme de duas maneiras, ou relaxando pelo relaxamento ou pela exaustão. Eu brinco assim até que, como consultório pediátrico, né? Eu até brinco assim, ele dorme igual o Cid, o Cid lá da Era do Da Gelo. O Era do Cid tá Gelo. falando, tu olha para ele e já dormiu. Então, esse é o dormir pela exaustão. Dormir relaxado é quando a criança consegue dormir por ela mesma. Coloca no berço, ela vai dormindo num ambiente calmo e tranquilo. E aí, isso aí é tema, essas dicas todas é tema para outra live, porque é muita coisa, Sim. tá? Mas o que é o sono? O sono é o estado de inconsciência natural que o nosso corpo precisa. Então, ele precisa para quê? Para organizar a memória, tá? Porque durante o dia você é bombardeado de informações. A criança, então, que está em desenvolvimento, está aprendendo a falar, aprendendo a andar, fazendo um monte de coisa, é bombardeado. Então, precisa dessa pausa que, lembre, o fato de ser uma pausa da nossa parte motora não quer dizer que o cérebro não está funcionando. Pelo contrário, principalmente quando chega lá no sono REM, 20%, aumenta em 20% o metabolismo do cérebro. E a gente chama até de sono paradoxal. O que significa isso, sono paradoxal? É que tem tanta atividade do cérebro e o corpo ainda está dormindo. Então, assim, é como se não batesse o cérebro funcionando tanto para um corpo que está deitado, dormindo e tranquilo. Tá? Então, para você ver a importância dele, tá bom? Outra característica que vai ser importante quando a gente chegar lá nos efeitos, quando a gente falar parte por parte durante a live, é o quê? Que o sono ele é cíclico. Ele tem uma média, os ciclos deles é feito em média de 90 a 120 minutos. Então, se a gente for dormir aí 8 horas, nós vamos ter em média 4 a 5 ciclos por noite, tá? Então, o que acontece com esses ciclos? Como é que ele é feito? Nós temos, como a gente já estava falando, dois tipos de sono, né? O sono REM e o não REM. O não REM é de ondas lentas. Ah, por que REM? Por que esse nome? É a tradução do Do inglês de movimento. movimentos rápidos dos olhos. É como se a pessoa piscasse de olho fechado, está piscando muito rápido. Digamos assim, né? De uma maneira mais fácil para entender. Então, quando a gente tem... aí o sono não REM de ondas lentas, ele tem 4 estágios. Né? Aquele sono leve que eu acho que vocês já perceberam. Não sei, Carla, tu já teve? Eu tenho muito. Quando tá entrando no sono, tem Quase sensação de dormindo. queda. A sensação de queda, Nossa. exato. É. Essa é a primeira parte do sono não REM e ela dura aproximadamente 10 a 15 minutos, tá bom? E aí, daqui a pouco, a segunda fase do sono não REM é aquele sono mais leve, tá bom? É quando o teu corpo percebe que tu vai dormir. Então, vai diminuir mais ou menos em 10 a 30%. O coração vai começar a diminuir o ritmo, a respiração vai diminuir o ritmo e os músculos vão estar relaxando. Relaxado, sim. Exato. E aí nós temos o terceiro, que é o sono mais profundo. Aí é que o corpo começa a trabalhar. Como? Vai ser entre o terceiro e o quarto ciclo, o hormônio do crescimento vai ser liberado, a recuperação das células todas
vão ser recuperadas. Célula morta vai para o lixo, célula que está nascendo vai acelerar o metabolismo, e assim que vai ser, tá? E aí, depois que a gente passa do sono não REM, que tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4, a gente entra no estágio REM, que ele dura em média de 5 a 30 minutos. Poxa, mas é uma variação muito grande, não é? Mas é porque é o seguinte, no primeiro ciclo, vou falar números para ficar mais fácil de entender. Nesse primeiro ciclo, ele vai demorar 5 minutos. Esse ciclo vai ser refeito. O REM vai aumentar para 10 no próximo ciclo. Por isso que tem essa variação de 5 a 30 minutos. Como eu já falei, o sono REM é a parte que tem a maior atividade cerebral e é quando a gente tem memória e sonhos. Só que não necessariamente a gente não sonha no sono não REM. A gente sonha, só que a gente não lembra, porque a memória está ligada ao sono REM. Tá bom? Então, por que a gente deu essa introdução? Porque ela é de fundamental importância para a gente saber as consequências disso para a vida dos nossos filhos. Tá bom? Desenvolvimento deles, né? Exato, para o desenvolvimento deles. E aí, a Janaira perguntou ali que a filha dela, com 4 anos, já perdeu o sono, a soneca da tarde, se isso vai prejudicar, tá? Cada criança tem o seu tempo, e pela faixa etária, por exemplo, um recém-nascido dorme quase 20 horas. Não parece, mães, mas acredita, eles dormem quase 20 horas. E o que regula eles é fome. É a fome que regula um recém-nascido, tá? Então, assim, com o passar aí pré-escolar, escolar, vai mudando a quantidade do sono. Como você falou, Carla, os pré-escolares e escolares têm a sonequinha, né? Principalmente a soneca da tarde, ela é muito importante para a questão da memorização. Por isso que a gente orienta as crianças, pelo menos no meu consultório, eu oriento o quê com as crianças? Que se a mãe puder escolher, que ela escolha o período matutino para levar a criança para a creche ou para a escola, tá? Ou o período integral. Porque o que acontece? Se a criança chega 1 hora lá na creche, quando ela tá vendo os coleguinhas, ela tá altamente estimulada, ela não vai dormir. Vai conseguir Não dar tem quem soneca. durma. Ela vai tocar o terror lá com os coleguinhas dela, entendeu? Não vai ter soneca. Mas se for diurno, pela manhã ela já desenvolveu, brincou com os colegas e o cansaço já vai batendo. Tanto que, tanto nas creches, quanto até em hospital, no hospital a gente chama a hora do psil, que é a hora que as crianças, a gente evita ficar passando medicamento e tudo, inalações, a gente evita ficar cutucando a criança, claro, se for necessário faz, mas a gente evita, porque para respeitar esse sono. O espaço da Então, soneca. exato. E assim, Carla, tem coisas, eu não sou mãe ainda, eu sou pediatra, convivo muito nesse mundo. E assim, tem coisas que a gente negocia com os filhos, tem coisas que a gente não negocia. Por exemplo, caráter, você não negocia com seu filho. Valor, você não negocia com seu filho. Saúde também não é para negociar. E aí é por isso que a gente está fazendo essa live aqui, porque quando o seu filho pedir, ai mãe, eu posso dormir 11 da noite, uma vez só, mãezinha, aí para acordar 5 da manhã, aí a mãe, aí o pai, geralmente a mãe diz não, aí vira pro pai, aí o pai, não, só hoje, não vai. Não. Um dia faz diferença. Porque isso vai virar hábito. Porque o que acontece? O adulto vai ver, um dia não ficou cansado, no dia seguinte ele ficou bem. Só que isso é o acúmulo. É a cronicidade disso. Que Eu vai falo para o causar... pessoal que é como se fosse um banco de horas negativas da empresa. A gente Exato. não é que dorme mal um dia e compensa no fim de semana, vai acumulando aquelas horas negativas e isso vai tendo um efeito na saúde da pessoa e do bebê, né? Isso, eu cresci com a minha mãe falando assim, sono, noite não dormida é sono perdido, não existe recuperar sono. Sim. E é exatamente, pense assim que é cérebro que está morrendo, não está se desenvolvendo, na verdade. Tem que pensar desse jeito, porque se a gente for abrindo mão, abrindo espaço, quando chega lá na adolescência, começa a comandar. Porque na adolescência, quando o pai, né, a família vai perdendo, diminuindo, não digo perdendo, mas diminuindo o controle sobre o seu filho. Criança não, pequenininho, desliga a luz, sei o quê, pode chorar à vontade, que ninguém morre de choro, né? Desculpa, dá vontade de colocar no colo, mas é verdade, ninguém morre de choro, não conheço essa causa morte. Então, assim, dá para conversar, dá para acalentar, mas explicar a importância de dormir. E, gente, acreditem. Como é que eu vou explicar para uma criança? Eles entendem. A partir da sexta semana de vida, sétima, quarto mês, eles já entendem tudo isso. Eles não podem entender assim, claramente, como eu e você aqui conversando. Mas ele entende no jeito, já percebe assim, agora
Se fizer rotina de sono, então é perfeito. Perfeito. Ó, agora eu tomei banho, aquele banho morno, né? Dependendo do local, aqui em Manaus é mais difícil um banho morno, né? Então, vai um banho morno, aí já diminui as luzes, o barulho da casa, pronto, a criança já percebe, é tudo hábito. Tá? Isso, assim, e essa ela não... previsibilidade ajuda, né? Ela, eu já sei que depois Exato. disso vem aquilo, e ela vai relaxando e se acalmando para dormir. É perfeito. Isso, rotina. Criança tem que ter rotina. Depois, adulto, a gente bagunça tudo. Mas, por necessidades, enfim. Mas, enquanto criança, rotina é fundamental. Tá bom? E assim, eu falo muito, gente. Então, por favor, se tiver dúvida, vão colocando aí que a gente vai respondendo. Tá bom? E aí, Carlinha, o que tem Vamos lá. mais? Sim, então isso foi a nossa introdução sobre a importância do sono e o quanto isso ajuda no desenvolvimento da criança. A Janara tinha perguntado sobre a soneca. À medida que a criança vai crescendo, a janela de sono dela vai crescendo, a necessidade dela de sono vai reduzindo. No início você falou, os bebezinhos dormem 20 horas e à medida que eles vão crescendo, eles vão aguentando intervalos maiores acordados e vão dormindo menos. Por volta lá, como a Janara falou que a filha dela de 4 anos não dá mais soneca, é normal, porque aí a partir dessa maturação, né, da criança, o sono noturno passa a ser só o sono noturno passa a ser suficiente, ela não tem mais tanto a necessidade da soneca do dia. É normal, faz parte da maturação e do desenvolvimento da criança. Mas se ele é menor que 4 anos, ele precisa dormir muito para crescer feliz e saudável. E aí a gente vai, então, essa foi a nossa introdução para explicar a importância, né, do sono para o desenvolvimento, para agora a gente falar por que que algumas crianças respiram pela boca e roncam, doutora Nayara? Então, é muito comum, é uma queixa bem comum no consultório, não o roncado, mas a olheira, principalmente quando a filha é mulher, a questão da estética, né? A mãe realmente fala muito. Então, o porquê que isso acontece? Na maioria das vezes é obstrução de via aérea superior. O que é via aérea superior? Daqui para cima é via aérea superior. Principalmente o quê? Nariz. Nariz, aí tem várias causas. Por exemplo, rinite alérgica, asma, amígdala grande, né? A adenoide todo mundo tem. O problema é quando ela tá grande. Ou quem não tem deveria ter, quem não tem já tirou, tá? Mas adenoide grande. O que é adenoide? Eu costumo falar, Carla, não sei se tu aprendeu assim, mas os meus pacientes, eles entendem bastante como é assim. Ela é uma amígdala que fica bem aqui atrás. Bem aqui, por onde vai passar a respiração, o ar que vem do nariz. Então, só que ela tá num lugar bem estreito. E se ela ficar grande, ela vai diminuir a passagem de ar. Exatamente. Então, assim, as alergias, as rinites também, porque a rinite que acontece? Acúmulo de secreção nasal vai acontecer, né? E aí vai ter hipertrofia de corneto, que é outra palavra, assim, um palavrão. Aí eu falo pra mãe, não, é como se fosse a amígdala, mas do nariz. Porque a amígdala a mãe conhece bem, né? Porque tem as amidalites na fase. E assim, o que é comum? Qual é a fase que isso é comum? A partir dos 2 anos isso pode acontecer. É mais raro nos menorzinhos, nos de menor de 2 anos, esses distúrbios. Mas o ápice dela, assim, o auge, o pico, é de 4 a 8 anos. Essas olheiras, tá? Então, é obstrução. Tanto mecânica, desvio de septo muito grande, tá bom? Alteração do palato também pode causar. Crianças que fizeram uso de mamadeira, chupeta. Por E uma muito coisa tempo. importante, exato. E essa coisa, assim, que o pai e a mãe falam, já ouvi no consultório. Mas ele parou de chupar chupeta. Eu digo, por quanto tempo ele ficou chupando? Por 2 anos. Então, não é o fato dele parar esse hábito que a gente vai reaver o que a gente perdeu. Não, porque ele já cresceu com desenvolvimento da face diferente. E isso também pode causar. Distúrbio de sono, a gente tem N possibilidades. Só que aí a gente está focando aqui, como você falou, na questão dos respiradores orais, respiradores bucais, que é o que a gente fala, criança que fica muito tempo de boca aberta, ou adulto também. Isso serve para adulto e para criança. Tá bom? Então, todos esses motivos podem causar a respiração pela boca e o roncar. E como você falou, isso diminui o canal, com isso entra menos ar. O organismo precisa fazer mais esforço, trabalhar mais para compensar esse estreitamento. E isso atrapalha no dia e atrapalha no sono da noite, porque ela está fazendo ali muito mais esforço para esse canal. Imagina que o que é mais fácil, né? Tomar
por um canudo de cafezinho fininho ou por um canudo de milkshake? Exato. Obviamente é um canudo de milkshake. Então, se o canal tá fininho, igual um canudo de cafezinho, ela vai ter que fazer muito esforço, e esse esforço vai causar mais despertares no meio da noite. Aí vai Isso. prejudicar o sono da criança, porque não basta só a quantidade, né, doutora Nayara? Ah, tem que dormir 12 horas, 15 horas, 20 horas, dependendo da faixa etária do bebê. Sim. Mas a qualidade do sono também conta, porque a gente, como você explicou, e eu falo várias vezes também nos vídeos que eu coloco, dos ciclos e do sono profundo, é no sono profundo e no sono REM, como você muito bem explicou, que tudo de bom acontece. E se ela fica despertando toda hora, fica interferindo nesses ciclos de sono e no benefício do sono dela. Isso. E, Carla, assim, é só para os pais terem bem a noção. Quando a gente. Por que que acorda? Assim, temos o respirador oral com essas obstruções. Isso vai de roncos leves até a síndrome obstrutiva da apneia do sono. Que Uhum. aí já é um nível bem, né, digamos assim, hard, é um Grave. nível bem É, grave, é. tá? Então, o que acontece? Como você falou, não está entrando ar direito, o que acontece, oxigênio não chega no cérebro como deveria. Então, vai Uhum. ter partes do cérebro, como você falou no início, ele consome muito oxigênio. Aí, imagina, Para ele está funcionar. lá, aumentando 20% do metabolismo dele e o oxigênio está diminuindo em vez de aumentar. Então, o que acontece? Com isso, a criança vai diminuindo o oxigênio e aumentando o gás carbônico na corrente sanguínea, porque ela também não consegue exalar. Assim como ela não consegue colocar para Respira. dentro, ela não consegue exalar da maneira adequada. Então, Uhum. isso aí são características já de apneia obstrutiva do sono, que causa inúmeros danos, tá? Por exemplo, e outras coisas, vamos começar das coisas mais simples. O que eu posso ver? Tipo assim, Nayara, como é que eu sei que meu filho tem isso, né? Aí a gente vai começar. A olheira, você falou, é o principal. Nós temos uns formatos de rosto característicos, que a gente fala na medicina de faces de respirador oral, por exemplo. E nós temos dois tipos diferentes. Exato. O primeiro é o rosto comprido, né? Com isso aqui um pouquinho mais alargado, que é uma tentativa do corpo de fazer. E o Compensar queixo, exato, compensar. E o queixo está um pouquinho menor. para Aí nós, dentro. para dentro. Aí nós temos o outro tipo, que o rosto é redondo, quase igual ao meu assim, mais redondo, chatinho, e aqui bem alargado, abobadado, que a gente fala. O palato da criança fica bem abobadado. E aí o Uhum. queixo para fora. Então, Uhum. o que isso pode acontecer? Vamos falar de cima para baixo para organizar o raciocínio. Na boca, o que acontece? Respirador oral, na boca, temos doença até na boca, não é só no cérebro, desenvolvimento. É. Então, o que acontece? Resseca, diminui a secreção de saliva. Isso favorece o quê? Aumento da placa bacteriana, que vai favorecer, consequentemente, mau hálito, que na medicina a gente fala litose, tá? Então, quem é respirador oral, com frequência tem. Ainda tem outras coisas para agravar isso. Por exemplo, se a amígdala for muito grande, forma aqueles cásios, que nada mais é do que como se fosse uma espinha, ou seja, tem bactéria ali com o lixo, o resto de comida, e vai ficar. Aí isso agrava, a litose agrava aí nesse momento, tá bom? Daí tem inflamação na garganta. Isso, aí vai ter, às vezes tem de repetição. Outra coisa, aí fala assim: mas o meu filho, pelo contrário, ele dorme de boca aberta e baba muito. Aí é por causa da dificuldade de deglutir, de engolir, e dependendo da posição que ele dorme, tá? Porque também tem Uhum. questão postural. Outra coisa, dor no pescoço. Por quê? Porque a criança, quando dorme, ela vai esticando o pescoço para respirar melhor, né? Que é instintivo, gente. O nosso corpo, ele quer sobreviver, nós somos programados para viver, tá? Uhum. Então, sem perceber, a criança dorme com o pescoço todo. A mãe acha Esticado. bonitinho. Tá todo esticadinho. Atenção, vê se não tá estranho. Os roncos, como você já falou, né, Uhum. são sinais e sintomas. Então a gente viu. Outra coisa, pode favorecer aparecimento de sapinho na boca, como é conhecido, que é candidíase, monilíase oral, por causa Uhum. dessa alteração que vai causar. A diminuição de saliva altera a nossa biota, digamos assim, né? Os micróbios da nossa boca altera, tá bom? O que mais que pode acontecer? Então a gente já falou Aí as aqui. dentes também, a dentição, não é? A Afeta. dentição, exatamente. Como eu falei Uhum. daquela mudança, assim, aí pode Uhum. ter no futuro, que criança não é tão comum, mas no futuro, a ATM, né, que é a articulação temporomandibular, vai ter dor crônica e é bem chata.
É bem assim, os adultos que eu conheço que têm, eles falam que é terrível. Porque imagina, a gente fala, mastiga o tempo todo e com dor na ATM, tá? Uhum. Mas por que que eu vou causar essa dor? Isso aqui é a longo prazo, porque a mordida da criança fica errada. Uhum. Devido. Quando a criança começa a respirar pela boca, toda a anatomia dela muda do rosto. Por isso que tem dente que vai para frente, tem dente que vai para trás, a mordida é cruzada, começa a ficar a mordida errada. Uhum. Ups. É, Ai, caiu, uma voltou. comparação aqui. Isso, voltou. A criança não consegue direito mastigar os alimentos. Aí a mãe fala, ai, doutora, meu filho não gosta muito de carne. Mas porque carne é uma das coisas mais duras que tem. Se a criança está com erro na mastigação, dói, ela sente dor muscular. Ela não vai querer. Aí eu falo assim, vamos Uhum. mudar então, vamos ver se não gosta de carne. Dá picadinho para a criança come picadinho, né? Então, Uhum. assim, não é questão, não é carne, às vezes é mesmo a textura, tá? Uhum. Então, o que mais que a gente pode ver? Da respiração. Sinusite recorrente pode ter, tá? Essa obstrução que é causada vai acumular secreção, já que não está tendo a passagem de ar adequada, não está trocando direito o ambiente, não está arejando o ambiente. Em casa, a gente não abre tudo para evitar mofo, evitar essas coisas, para o ar entrar, a luz entrar. Mesma coisa na via aérea. Se não tem passagem de ar adequada, o acúmulo Uhum. de secreção e as bactérias que já são normais do nosso corpo, elas se multiplicam, mas sem sair, sem ir Uhum. para lugar nenhum. E ali Uhum. pode causar sinusite recorrente, tá bom? E aí tem a alteração do formato do rosto, que eu já falei. O que mais que a gente tem? Falei também. Agora a gente vai para a parte comportamental. Como você falou no início, uma criança que toda manhã Acorda acorda, cansada. acorda cansada com dor de cabeça. Uma coisa bem Isso comum, tá? é importante os pais ficarem atentos. É um sinal também Isso. que alguma coisa está errada. Gente, criança menor de 5 anos com dor de cabeça frequente, temos que investigar. Não é comum, não é normal. Nós temos que Uhum. investigar, tem que levar a sério a A queixa queixa da criança. Porque eu percebo não é muito que a mãe. frescura, né? Exato, os pais acham que é frescura. Olha, gente, eu sendo bem sincera, eu tenho 9 anos de formada, antes de ser pediatra, eu já trabalhava com criança, então eu tenho quase isso na pediatria. Cara, criança reclama menos do que adulto, acredite. Ela tem mais medo, mas ela reclama menos do que adulto. Então, Uhum. assim, se a criança está reclamando, leve a sério a queixa da sua criança, tá bom? E aí, o que Uhum. mais que ela vai ter de comportamento? A sonolência diurna. Ela vai ter sono na hora que não era para ter. Ela acabou de acordar e já está com Tá sono. Com cansada? Que algumas exceções, né? Porque eu Uhum. adoro dormir, então eu vou ter um sono sempre. Né? Mas tudo bem. Aí tem quando ela é maiorzinha, adolescente, os adolescentes já conseguem falar. Eu acordei, mas estou cansado, mãe. Que é o que a gente fala de sono não reparador. Tá? Uhum. Aí, que mais? Dificuldade de aprendizagem. Carla, no meu consultório, uma vez, foi uma coisa grave que eu observei. Chegou uma mãe falando assim, não, eu acho que meu filho, ela usou um termo bem assim, pejorativo, acho que meu filho é burro. Aí eu me assustei, falando na frente da criança, mãe não fala, mãe, o filho é lindo, o filho é mais inteligente. Não, peraí, o negócio é sério, que uma mãe falar que ela acha que Na o filho é frente. burro, É. tem alguma coisa na frente da criança e ela assumir isso. Eu digo, não, tem alguma coisa errada. Aí eu já tinha visto, né, a respiração da criança, criança o tempo todo assim, ó, com a Com a boca boca. aberta, respirador oral, né? Então, assim, aí eu fui lá e fui perguntando as queixas da criança. E assim, por que a gente está fazendo essa live de conscientização? Porque não é comum nem o pediatra, tá? Perguntar do sono da criança e nem a mãe queixar do sono da criança. Porque já é uma fase, as crianças maiores que dormem no outro quarto. Tem mãe que não sabe nem se ronca ou não. Porque não ouve, não tá lá, né? Porque não ouve, não tá lá. Então, assim, a gente tem que estar atento mesmo a essas queixas. Aí a criança tá irritada, uma criança assim, você percebeu que ela tá irritada, uma criança que era calma, tranquila, começou a ficar irritada. Uma criança que já ia no banheiro direitinho, começou a ter, que a gente chama de enurese noturna, que é fazer xixi na cama. Isso Uhum. aí já é uma consequência da diminuição do hormônio antidiurético. Que aí a criança, em vez de produzir para ficar essas horas sem fazer xixi, ela diminui essa produção, aí aumenta a produção de xixi. Que é Que outro também é hormônio que causa. é E liberado. isso é causado porque ela não está dormindo com qualidade, não Não está está respirando dormindo com bem. qualidade, exato. Uhum. Mesma coisa, a secreção, porque ela acorda o tempo todo. É como se tivesse um sono intranquilo. Quando é a Uhum. apneia do sono, parece que a criança sufoca.
Então, Uhum. acorda Acorda assim meio assustada. assustado. É. Exato. Uhum. E claro que acorda assustado. Como eu falei, o nosso corpo ele quer sobreviver. Uhum. Então, se ele acorda assustado, é porque o corpo estava achando que ele estava morrendo asfixiado. Então, ele vai, acorda para te respirar. Aí a criança Uhum. chega, acorda e presta atenção. A criança acorda e já puxa o Dá ar. Que é a aquele primeira respirada. coisa. Uhum. Exato. E geralmente é pela boca que vai puxar o ar, tá? Porque Uhum. pela boca é maior, né? O canal aqui, a boca é maior, tá? Aí, que mais que pode ter? Uhum. E aí, a Então você longo estava prazo. falando desse caso que a mãe Ah, reclamou. sim. Aí, exato. Aí, o que que eu fui? Aí, o que que eu fui? Fui investigar. Não, ela dorme bem? Ela ronca quando dorme? Ela coça o nariz? Ela tem rinite? Ela tosse muito à noite? Né? Aí, porque, assim, tosse é uma coisa que irrita a mãe. Tosse Uhum. é proteção do pulmão, é um mecanismo de proteção. Mas aí o que acontece? Quando a criança tosse, a mãe também não dorme, porque ela fica preocupada. Aí aparece a queixa. Mas aí é que tá, tosse é um sinal. A gente tem que descobrir o que está causando essa tosse. A rinite, rinite, sinusite, é como a gente fala, gotejamento posterior que a gente fala. Eu explico para a mãe, ó, a gente está aqui, quando está com rinite, aí está aqui, tá a secreção toda acumulada aqui, ó. Quando a Uhum. gente deita, tudo começa a gotejar, porque tem ligação entre o nariz e a boca. Sim. Né? E aí começa a gotejar, a criança começa a tossir. Essa Uhum. tosse não deixa a criança dormir direito. Então, Descansar. É. não deixa descansar. Ela não Uhum. chega. Lembra que a gente falou? Por que, que a gente, não digo perder, investiu esse tempo em falar de sono não REM, sono REM? Porque, poxa, é tão complicado, parece confuso. Mas por quê? Porque quando a gente conhece essas fases do sono, a gente percebe até em que momento a criança acordou. Uhum. Entendeu? A gente Uhum. percebe mais ou menos que se a mãe observa a criança dormindo, percebe até em que momento do sono a criança acordou, tá? Uhum. Por exemplo, se a criança acorda com pesadelos vívidos assim, ela estava no sono REM na hora que ela acordou, tenha certeza. Uma Uhum. E aí criança isso que foi está. interrompido, né? Daí o sono foi interrompido e ela não teve todo Exato. o benefício daquele. Do sono. Não teve Uhum. toda a limpeza, porque as toxinas, tudo durante o sono vão saindo, ela não tem aquela limpeza. Aí, Sim. aí eu fui fazer a investigação da mãe, aí a criança tinha hipertrofia de adenoide, que, diga-se de passagem, é a causa mais comum de respirador oral, de roncos noturnos, tudinho nessa faixa etária entre 4 a 8 anos. Ela ganha, assim, disparado das outras causas, tá? Tá. E aí, o que ela falava, burro, por que burro? Não, porque ele é preguiçoso, ele é burro. Mas por quê? Diga aí pra mim, para a senhora dizer que seu filho é burro, o que ele O que está demonstra de burrice? acontecendo? Ele não. Aí é parte da alfabetização, que é o quê? Entre 6 e 7 anos de idade. Ele não Uhum. está aprendendo. Ele não aprende. Ele fica com sono a manhã inteira na escola. Eu fui chamada na escola porque ele só quer dormir. Ele não aprende Uhum. de jeito nenhum. Não aprende a tabuada, não aprende as letras, não aprende a vogal, não aprende número. E aí eu digo, opa, temos aí um cérebro que está em sofrimento. Né? Sim. Por quê? Por que é um cérebro de sofrimento? Gente, um mecanismo de tortura é manter a pessoa acordada. A Sim. vigilância por mais de 24 horas é um mecanismo de tortura. Isso era Uhum. usado antigamente como tortura, inclusive, deixar a pessoa acordada o tempo todo. Então, é um Sim. cérebro que está sofrendo. Uhum. Né? E aí a gente foi investigar, fiz a solicitação dos exames que achei que deveria, de acordo com as queixas. A criança tinha hipertrofia de adenoide e caminhei para o otorrino, porque tem certas indicações, né? Não é todo mundo que tem adenoide grande que vai sair tirando também, fazendo cirurgia, né? Cirurgias Uhum. têm risco. Mas a criança já estava tendo comprometimento. No futuro, o que poderia acontecer com ela? Além de não ia ganhar bem, talvez não fizesse uma faculdade, por causa todo esse atraso Do que ela ia ter desenvolvimento cumulativo. cognitivo. É. Exato. Ela poderia ser uma criança hipertensa jovem, porque a parte cardiovascular também é recuperada. Uhum. Olha, o Bruno está falando aqui, ó. Obesidade infantil aumenta a probabilidade de ronco e dificulta o sono. Exatamente, tá? Perfeito. É. Rinite, asma. O Bruno, ele é dentista. Então, eu tenho que Ah, tomar cuidado aqui quando eu for falar de micrognata, prognata, porque ele manja, né? legal. Então, realmente a obesidade infantil colabora, tá bom? Porque Uhum. aí já é um outro mecanismo, mas o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Uhum. E ela dificulta o sono também, até porque quem é obeso geralmente come muito, aí vai comer à noite. Aí Uhum. à noite, aí dá aquela carga de comida à noite, aí fica Uhum. digerindo, fica mal, tem refluxo, que criança também tem refluxo, não é? Eles não queixam porque eles não sabem falar direito o que tem, O porque às bebezinho, vezes assim. nem adulto, né, fala direito Uhum. às vezes, quanto mais Uhum. criança. Então a gente tem que ficar
tem que ficar esperto para esses detalhes que vão acontecendo, tá? Sim. Os Aí, sinais que a criança apresenta, se ela não fala ainda, isso, ela tem alguns sinais, e se ela já fala, qual é exato. a queixa dela, né? E no Ó, caso dessa paciente que você citou, tinha todos esses isso, efeitos no desenvolvimento dela. E é muito importante, então, doutora Nayara, que seja feito um diagnóstico precoce, rápido, para que, isso. né, resolva o problema e ela não tenha tanto impacto no desenvolvimento e aprendizado dela, né? Isso, porque vai ser uma criança que vai ter problemas escolares na faculdade, vai ser uma criança baixa. Ninguém gosta de Uhum, ser baixinho. Olha, no meu consultório, eu nunca vi uma mãe reclamar dizendo, ai, meu filho é alto demais. uhum, Nunca. Às vezes a uhum, altura demais é um problema. uhum, Mas ninguém, a gente se preocupa com o filho baixo, gordo, que não tá aprendendo. Isso que uhum. é ruim. Ai, que não come também. Aí pronto. Agora, fora isso, então, a gente tem que ver, porque é para a vida toda. Isso que acontece nessa faixa vai mudar. É por isso, Carla, que eu amo ser pediatra. Porque o Sim. que é pediatra? A Você gente está está no desenvolvimento de contribuindo. um ser É, humano. Exato. sim, Com a ajuda do pediatra, eu consigo fazer como pediatra, eu consigo fazer aquela criança ser melhor no futuro. Entendeu? sim, Orientando sim, os pais, tudinho, orientando a família, né? Então, sim. aí essa criança foi pro otorrino, Teve o tratamento. estava indicada, ela começou um tratamento com medicação até o restante dos exames, mas o otorrino indicou a cirurgia, fez a Uhum, cirurgia, criança dormindo super bem. uhum, A criança começou a deslanchar, assim, desenvolveu, já parou de reclamar de cansaço, não ficava uhum, mais sonolenta, só dava sonequinha mesmo, que tinha que dormir ali à tarde. E pronto, a criança uhum. desenvolveu, foi bacana. Esse fato foi bem marcante porque me marcou uma mãe falar que o filho é burro e preguiçoso. Assim, um É. filho assim, de 5 anos, burro e preguiçoso, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. E era Então, o marcou sono de má bastante. qualidade por causa das vias respiratórias obstruídas e que Exato. impactaram o desenvolvimento e aprendizado dele. É. Eu li outra vez um estudo, doutora Nayara, que muitas crianças que recebem diagnóstico de déficit de atenção ou hiperatividade, teve um estudo que analisou crianças que tinham recebido esse Uhum. diagnóstico e aí tinham um aumento da adenoide ou da amígdala. Quando retiraram isso, 50% delas deixaram de ter os sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, porque o sono, os sinais, os sintomas de uma criança que dorme mal parecem com hiperatividade, porque é uma criança que ela fica, né, muito agitada, ela Isso. não respira bem, ela não dorme bem e Uhum. parece, né, e o cansaço, ele causa a produção de cortisol para combater, sobreviver àquele cansaço Exato. e vira um ciclo vicioso e às vezes a criança recebe um diagnóstico incorreto, achando que é uma coisa, mas na verdade eram as vias obstruídas que prejudicavam o sono e que davam indicação de uma coisa, mas que não era aquilo, né? Nesse estudo que tu citaste, ele é bem característico porque o que acontece? Quando a gente dá, é como se você colocasse uma etiqueta na pessoa. Ah, ela tem hiperatividade, transtorno, então você tá assim. Você colocou a etiqueta na criança, né? E aí a criança vai viver com aquilo, tomando remédios necessariamente, e viver com esse estigma de ser Uhum. hiperativo. E aí o que acontece? Para mim, assim, eu sou muito reticente com esses diagnósticos, porque esses são Cautelosa, né? diagnósticos de cautelosa, exato. São diagnósticos de exclusão. O que é diagnóstico de exclusão? Eu investigo tudo que eu posso, tudo que eu tenho ali na minha mão. Se eu não tenho, é, se eu não tenho assim, eu não achei nada, aí eu posso dar, né, essas características, né? Aí Uhum. o Bruno agora falou que também tem crianças de 8 a 10 anos com desvio, eu não Do entendi o que ele septo. falou, de septo, que eu imaginei, que é uma das causas, tá? Ah, é todo Uhum. desvio de septo que vai obstruir a via? Não, né? Mas aí tem uma quantidade lá que tem o otorrino vai ajudar nesse caso. Exato, Bruno, tá certo. Todos têm que ser encaminhados para o otorrino, porque a gente não pode julgar só de olhômetro, a não ser que seja algo bem grotesco, né, assim, bem evidente, que aquilo ali está prejudicando ou não. Mas tem desvio de septo, manda. Peca pelo excesso, manda para o otorrino vai Melhor. lá, faz os exames dele, acha que não tem, ok, o especialista viu e a criança está bem. Uhum. Segurança da criança em primeiro lugar, de desenvolvimento dela, né? Então, é isso mesmo, desvio de septo é uma outra causa. Tem uns que são mais, outros que são menos, nem todos prejudicam, né? Uhum. Mas aí quem vai dizer isso aí, que se a causa é o desvio de septo, é o especialista, no caso o otorrino.
tá bom? Uhum. Então, sempre que os pais tiverem uma dúvida, uma queixa, primeiro procurar o pediatra e o pediatra encaminha para o otorrino. Ou eles devem. Isso. Porque o primeiro profissional é o pediatra, né? Para fazer uma análise completa e o encaminhamento. Isso, porque assim, o pediatra nada mais é do que o clínico das crianças, né? O clínico Sim, geral de criança. sim. Então, assim, se você faz uma rotina, uma consulta de rotina, porque lembra, gente, criança não vai para pediatra só quando está doente. Uhum, Criança vai, tem uma rotina de consultas para criança. Isso aí é uhum. tema de outras lives que a Sim, gente pode sim, fazer, que é outro mundo. sim. Mas assim, aí naquele momento você tira dúvidas. Ah, mas o meu filho tá bem, porque o que acontece? O pediatra, ele não foi formado. A intenção de formar um pediatra não é para a gente cuidar de doença. A gente cuida de doença, a gente tem que cuidar da saúde, preservar Uhum. a saúde e manter a Preventivamente. saúde de uma criança. É preventivo. O nome Uhum, disso a gente chama, tecnicamente, é uma palavra gigantesca, puericultura. Nada mais é do que acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. E aí é que a uhum, gente vai achando essas falhas, esses pequenos erros. Porque assim, se você, Carla, se tu levar a tua filha gripada para o médico, ele não vai nem ligar para essa tua queixa de ronco. Porque o uhum. que acontece? É normal roncar quando tá Claro, tá gripado, tá gripado, tudo sim, obstruído, sim. normal. Geralmente respira pela boca. Uhum. Agora, se é uma queixa frequente, Isso é você vai um com frequência tudinho, aí sim a gente tem, né, que um contato investigar. maior com essas crianças. O médico conhece a família, conhece a criança, já sabe Uhum, como prosseguir, o que esperar. Então, uhum, pelo menos se aqui no Brasil, porque funciona assim. Quem tem acesso a plano de saúde, fica mais fácil ir direto no otorrino. Geralmente é mais fácil isso. Mas no uhum, sistema público, você não consegue ir no otorrino com facilidade. Até com encaminhamento é difícil. Então, uhum, geralmente, até porque se você for no pediatra, encaminhamento for mais difícil, chegar ao otorrino for mais difícil, o pediatra provavelmente já vai começar alguns exames, né? E uhum, começar alguns tipos de tratamento. Tá uhum, bom? Então, aí já vai começando alguma coisa até chegar no especialista, algumas tentativas. Por exemplo, eu trato a rinite, não necessariamente a otorrino. O pediatra deve pode, porque é sim, uma consultório. sim. Tratar asma, tratar rinite. Eu não preciso mandar minha criança para o pneumo para tratar uma asma que está leve e moderada. A gente pode Uhum, começar. Vai para o pneumo para ser avaliado? Vai, mas eu posso começar a tratar agora. Eu posso uhum, começar a tratar rinite. Eu posso começar a saber que é obeso. O pediatra já tem ali a curva de peso e altura e peso e idade, sabe que está obeso, já dá as indicações iniciais, né? Já uhum, observa, faz o exame físico, vê um desvio de septo, se tiver que pedir raio-x, ressonância, toma, o que tiver que pedir, ele já vai pedir. Então, uhum, assim, e é importante falar, observar. Carla, é observar o sono. Observar a sua criança no geral e no sono também, não é só quando está acordada que ela apronta. Não, uhum, é durante sim, o sono, observar o sono da criança. Porque o pai e a mãe só vai conseguir dizer para o pediatra se ele observar, se ele uhum, sentir a necessidade. Né? uhum, Aí teve uma outra questão também, que foi uma menina que foi por olheira da uhum, questão da estética, né? Aí a uhum, mãe ficou preocupada, era criança. Aí, doutora, uma criança já tem olheira, ela até se preocupou, né? Que é como vem uhum, adulto e noite mal dormido, estudinho. Aí a uhum, gente foi fazendo as perguntas que a gente já foi falando aqui, como é que é o sono, ronca, quanto tempo ele dorme, tem despertares noturnos, acorda à noite com frequência, entendeu? uhum. Coça o nariz o tempo todo, fica com aquela linha que tem aqui no nariz, que parece que o De nariz já é ficar quebrado, coçando, né? sim. Fica a Uhum, marca. Porque eu tenho rinite, então eu tô sabendo como é que funciona. Então, sim. assim, a gente tem que observar a nossa criança e Uhum, falar pro pediatra na oportunidade que tem. E não precisa uhum, ser quando for doente, né? Porque quando tá doente, tá se preocupando com a febre, com a tosse, com o nariz escorrendo. A última coisa que vai preocupar é com o sono, se uhum. for só por uma doença. Certo? Sim, quando eu comecei a estudar, enfim, há mais de 4 anos atrás, a questão do sono infantil, eu fiquei impressionada com o impacto, que foi que você falou no início, né, da nossa conversa. Uhum. Ninguém se preocupa com sono porque é como respirar. A gente come, acorda e vive e a coisa acontece natural. A gente só começa a se dar conta. Acho que muitas pessoas, pelo menos eu sempre dormi super bem. Eu comecei a Uhum. valorizar o sono quando eu fui mãe, que aí eu não dormia. Eu falei, gente, meu Deus, olha como o sono é importante. Eu fui estudar e perceber os impactos, não é só o cansaço no dia seguinte, tem muita coisa que acontece na nossa saúde, do adulto e da Uhum. criança,
por Sim. não dormir bem. Então, e aí, no caso de hoje da nossa conversa, isso é uma questão comportamental, é uma falta de Uhum. habilidade, ele não desenvolveu recursos internos para dormir de forma tranquila, independente, ou é uma questão clínica? Se for uma questão clínica, Isso. vamos ao pediatra preventivamente, antes de estar gripado, de estar passando, Uhum. de estar com algum problema, com tosse, para ver o que pode estar causando esse mau sono durante a noite. E tem Isso. as duas variáveis. É claro, eu não trabalho com crianças que têm algum problema clínico e dormem mal por causa de um problema clínico. Precisa Uhum. tratar com pediatra. Agora, se é uma Uhum. questão comportamental, se é um mau hábito de dormir ou uma falta de habilidade para dormir de forma independente, aí eu ajudo e faço o acompanhamento com, né, o coaching com esses pais para ajudá-los a ensinar hábitos de sono saudáveis. Mas é muito Isso. importante a gente entender a importância do sono no desenvolvimento e na saúde da criança. E fazer esses diagnósticos cedo para evitar, né, esses casos como você viu no consultório, que estava afetando o É, aprendizado. exato. Na parte comportamental, eu acho assim que não começar o vício, não começar o ciclo vicioso. Começa ali mesmo na sexta semana de vida, que é quando a gente já tem estudos que comprovam que é quando a criança já sabe mais ou menos o que é dia e o que é noite, o corpo dela já se habitua, não que ela tenha consciência, mas o corpo já está regulado com o dia e a noite. Lá pelo quarto mês de vida, a criança já começa a ter a questão do hábito. Se você colocar para dormir, vai dormir. É porque, assim, o que eu percebo é que existe muito, os pais subestimam muito as crianças. Mas como, doutora, ele só tem 4 meses, ele não vai entender. Tu que é psicóloga sabe melhor do que ninguém que sim, consegue. Aí, Sim. outra coisa aqui pra gente, a gente tá falando aqui É uma de... questão de aprendizado, né, doutora? Exato. Por exemplo, para aprender a andar e aprender a escrever, é um aprendizado como qualquer outro. Aprender hábitos de sono saudáveis é um aprendizado que, com repetição, com paciência, com consistência, ele vai aprender a dormir de forma tranquila. Mas se ele depender Exatamente. sempre de um suporte externo, sempre do peito, ou sempre de ser ninado, ou qualquer coisa, da chupeta, como você falou que a chupeta Uhum, atrapalha não só o sono, porque a chupeta, toda vez que a uhum, chupeta cai, a mãe tem que vir sim, socorrer, uhum, atrapalha, como você falou, a formação, né, da arcada e tudo, e pode dificultar, causar outros problemas futuros. Então, se ele precisar de um suporte externo para dormir, toda vez que esse suporte sair e ele passar do sono leve, ele vai perceber, cadê o meu suporte? Ele vai uhum. acordar e precisa que o suporte volte. E não é isso que a gente quer Isso. que ele aprenda a dormir tranquilo, independente, para ele conseguir conectar um ciclo de sono no outro de forma tranquila, sem ninguém perceber. E dormir a noite toda, como Isso. que os pais gostariam, né? E como eu falei, aqui a gente está abordando uma das Um causas, né? aspecto. Um dos distúrbios. Tem a questão de tempo de tela, da luz azul, que já entra na É, parte comportamental também. Tem a sim. questão, assim, de traumas psicológicos mesmo, né? Tem, Uhum, assim, tem N motivos para a gente. Tem a parte neurológica, que alguns são doenças, síndromes, né? uhum. Mas, assim, o sono é de fundamental importância. Você vai valorizar isso, como você falou, foi perceber quando foi mãe. Eu fui, assim, eu sempre valorizei o sono, porque eu me sentia bem dormindo. É Uhum. engraçado. Como que tu tá dormindo, tu tá inconsciente, tu se sente bem? Porque quando eu acordava, eu me sentia super bem. Minha irmã deve estar Descansada. aí, ela sabe, o apelido é Bela Adormecida aqui, porque se deixar eu durmo o dia inteiro e durmo mesmo, não nego. Mas o Uhum. que acontece? Quando que eu fui perceber? Quando eu resolvi fazer medicina. Aí não tem, a gente tem que estudar de manhã, de tarde, de noite, não tem jeito, né? Aí pronto. Aí foi quando eu comecei a sentir muita falta de sono. Minha mãe ficava até preocupada. E o plantão noturno, como é que tu vai fazer quando tu formar? A gente desenrola, a gente vai fazendo. Tem que fazer, Mas né? Dá um jeito. tem que fazer. Mas, assim, é de fundamental importância. Tudo que a gente falou aqui para criança acontece com o adulto. Claro que o Uhum. adulto, ele já cresceu tudo que ele tinha que crescer. Então, não vai causar alteração na altura dele, na altura final dele. Se isso Uhum. começou agora, né, na fase adulta. Mas pode causar Mas causa outras hipertensão, por coisas. exemplo. De Causa a hipertensão, irritabilidade, diabetes, hipertensão, obesidade, isso. né? Outras coisas. Tomada de decisão. Que a gente está na moda agora de fazer assim, ser a indústria 4.0, é tudo a metodologia ágil, todo mundo quer ser o super-homem, a super-girl, né, a super-mulher, tudinho. Então, Se não começa dorme de bem, dormir. Tem que comer é. bem e dormir bem. E fazer Vamos esporte, né? eu ia praticar O atividade tripé. física. É.
Ops, travou. Não estou te ouvindo, doutora Nayara. Não. Será que é a conexão? Não, tá. Tá. Não. Não sei se foi a conexão, de repente. Cleo, não está ouvindo só a Nayara ou não está ouvindo ninguém? Dá um feedback pra gente, pessoal, se é só... Não. Tá ouvindo a Carla. Aí. É, que estranho. Será que foi a conexão? Não, eu vejo só você, sim. Talvez se sair e entrar de novo. A gente já está quase no fim da nossa live também, faltam 5 minutos, mas seria interessante a gente concluir. Não sei se você tentar sair e voltar, doutora Nayara. Vamos ver se ela consegue retornar. Então, pessoal, como eu falei enquanto ela volta, o objetivo da nossa reunião... Isso, ela está saindo e conectando, ela mandou uma mensagem. O objetivo da nossa live é conscientizar os pais sobre a importância e dessa questão se o filho ronca... Olha lá, voltou? Ela se mexeu? Não. Conscientizar os pais se os pais têm uma criança que ronca ou respira pela boca... Olha lá, vamos ver. Está mexendo o vídeo, mas... Ai, agora ela caiu. Só um segundo, gente. Deixa eu ver se eu preciso convidá-la de novo. Aqui. Aqui, Oi, voltou. deu pra ver agora? Sim. Ótimo. Não sei, Sim, não sei o que aconteceu. Parou tudo do nada. bem. Tecnologia. Eu estava só recapitulando com o pessoal sobre a importância o objetivo da nossa live é a conscientização das mães e pais que têm crianças que roncam ou respiram pela boca. Não é normal. Não achem bonitinho, fofinho. Busquem, por favor, né? Se, claro, tem que também ter ponderação, né? Não é se teve um resfriado e está respirando pela boca, é uma questão pontual. Mas se é constante, crônico, que a criança ronca e respira pela boca, não é normal. E isso vai afetar o sono dela, porque ela está tendo que fazer um esforço extra para respirar enquanto ela dorme, e isso vai causar mais despertares noturnos, vai fazer que ela tenha um sono de má qualidade, e com isso ela não vai se beneficiar 100% desse sono, e pode atrapalhar tudo que a gente falou no início da nossa live, né? Prejudicar o desenvolvimento, o crescimento, o aprendizado, a retenção da memória, o sistema imunológico, tudo que acontece durante o sono. E a doutora Nayara veio hoje nos explicar os vários motivos que existem para uma criança que a criança ronca ou respira pela boca e como isso pode, né, impactar também. Exatamente. Eu não me lembro o que a gente estava falando na hora que travou o som. Eu também, eu perdi. De dormir, gostar de dormir bem, dormir bastante, compensar. Não, compensar, a gente já falou aqui que compensar não adianta, Não né? é sono perdido, né? É sono que não volta, pode dormir 24 horas depois, não vai voltar, tá? Sim. Lembrei o que a gente estava falando. A gente estava falando da mentalidade 4.0, do Sim. mundo VUCA, tudinho. Então, nossas crianças vão crescer nesse mundo, ou talvez um mundo mais acelerado. Sim. E todo mundo, assim, inclusive adultos, vão procurando, o que eu tomo, o que eu faço para ter mais rendimento. É aquele tripé que a gente falou. Dormir bem, comer bem. Quanto mais próximo da natureza a comida tiver, melhor. Quanto menos passar por indústria, melhor. E fazer atividade física. Deixar de ser sedentário. Aí a gente estava falando da questão do Covid, que isso foi muito batido. Todo mundo querendo tomar alguma coisa para melhorar o sistema imune. É muito comum no consultório os pais pedirem isso, principalmente na faixa etária de creche, né? E pré-escolar, porque as crianças ficam aquela parte, pega vírus de todo jeito. Vírus de todo mundo, toda hora resfriado.
Exato. Aí, o que eu faço para melhorar o sistema imune? Não tem segredo. Se não tiver uma doença de base que a gente fala, algum tipo de distúrbio imunológico, o que a gente tem que fazer? Comer bem, dormir bem. Isso serve para e fazer atividade física. Isso serve para Nayara, serve para Carla, serve para os adultos, serve para criança. Isso serve para todo mundo, tá? Uhum. Então, assim, aí uma coisa leva a outra. Você comendo bem, você vai ter um sono melhor. Você fazendo atividade física, você vai ter um sono melhor. Você tendo sono melhor, você rende mais, tem melhores tomadas de decisão, menos irritabilidade, se estressa menos, tem mais, porque imagina. É um ciclo vicioso, como a gente falou, a criança irritada. Ela está frustrada ali que ela não está conseguindo aprender a Que eu vogal. Porque descubro. ela já não está conseguindo aprender porque a memorização dela está ruim devido O mau digamos assim, sono. a privação do sono, né? O sono Sim. ruim. Uhum. E aí, ela já está irritada também. Ela se Fora estressa e desiste. a pressão social, né, doutora A Nayara? Imagina os pressão. outros amiguinhos, né? O Exato. bullying, né? Ali. Exatamente. É, Exatamente. tem uma Lendo tudinho. série. As olheiras também, chama de panda, né? Panda ao contrário. Aquelas coisas lá Nossa. que vão É, falando. E criança, sim. Criança faz bullying mesmo. A gente que tem que sim. educar, né? Sim. E aí, eu gostaria de saber se o pessoal aí tem alguma Tem dúvida. mais alguma dúvida para a gente encerrar? Que nós já estamos a 1 hora. A doutora Nayara tem os Exatamente. compromissos, eu aqui também. Aqui ainda é dia, aí vocês já vão descansar. A gente está falando de sono, então todo mundo tem que jantar e dormir. 1 hora e meia antes, todo mundo desliga o celular antes de dormir, Sim, desliga a TV, sim. deixa o celular no outro lado do Vai conversar quarto. com o marido, vai fazer outra coisa, vai ler um Exato. livro, né? Tem tanta coisa para a gente fazer que não seja, né, na tela do celular ou computador. Exatamente. Bom, acho que a Ler o gente pode. livro é relaxante. É, Inclusive, sim, fazendo um parêntese, questão de ler livro. Minha criança não sabe ler. Mas, contar história para a criança faz parte da rotina do sono. Tomou o banho sim. relaxante, conta a história para a criança dormir. A Uhum. criança já vai associar que aquele momento é um momento. Ela não entende. Será que não entende? A gente Ela sabe que está entende. absorvendo, né, Ela o está vocabulário. absorvendo Sim, vocabulário, conhecendo o timbre de voz da família. As sim. crianças ficam observando o formato da boca para falar as palavras. Então, e a rotina. Tomou um banho relaxante, leu o livro, a criança já começa a associar que depois daquela história vai vir um sono. Isso se não dormir na metade da história, Da né? história. Eu estimulo com os Exato. pais com quem eu trabalho que não pode ser desde o primeiro dia, né? Tem que o hábito da Sim, leitura, ensinar o gosto pela leitura, não tem idade. Só depois que começa a alfabetizar, não. Pode ser não. desde bebezinho recém-nascido para ajudar no desenvolvimento. Isso. E é pelo exemplo inicialmente, né? É pelo exemplo. Também, também, também. Exato. Legal. Obrigada, doutora Por Nayara, pela nada, sua eu que agradeço. participação, aceitar o convite, a contribuição. Uhum. Eu fico pensando tanto, tem tanto assunto importante que não é conversado, não é falado, né? Hoje a Sim, gente encontra um exato. monte de coisa na mídia, mas precisa ter esse trabalho maior de conscientização dos pais para entenderem, né, que não é normal respirar pela boca, não é normal roncar, e o que isso causa nas crianças e agir de forma preventiva, ir ao pediatra antes de estar doente, ter o Uhum. acompanhamento frequente. E se o problema do sono não é uma coisa clínica, e sim comportamental, buscar uma solução para isso é muito importante. Exato, Carla. Para finalizar aqui, a gente tem que lembrar que a questão eu quero agradecer de montão mesmo, para começar, porque realmente é um assunto muito pouco falado. Quando tu me chamaste, eu fui parar para refletir. Quantas vezes eu falei do sono das crianças? Uhum. Também. Porque, como eu falei, o próprio pediatra, ele negligencia essas perguntas básicas, né? Ele deixa de fazer, porque tem tanta coisa na consulta, Para tem a investigar, altura, né? É. tem a comida que a mãe se preocupa mais. Então, assim, é de fundamental importância, mas de fundamental importância essas questões de prevenção, como você falou. Cara, a gente falou a gente passou 1 hora aqui falando de um motivo Um para a criança não aspecto. dormir direito. Um Uhum. aspecto só. Então, Uhum. assim, se conscientizar, falar para os amigos. A Carla está aí o tempo todo colocando conteúdo sobre isso, distribui para o maior número de Sim, pessoas, porque assim a gente pode ter adultos mais saudáveis, porque as nossas crianças vão ser adultos. Pelo menos eu sim, creio que todos vão chegar na fase adulta. Então, sim. assim, é mesmo questão de conscientização, ler, e como você falou, a internet está cheia de coisa. A gente já não está mais na era digital, a gente está na era do conhecimento. E aí é bom ter profissionais assim, que nem a Carla,
competentes, que Obrigada. estudam. A Carla falou que ela citou artigo científico que é de fundamental importância, medicina baseada em evidência, saúde baseada em evidência, na verdade. Então, por quê? Porque a internet está cheia de lixo também. Tem Né? que tomar Eu até cuidado, sim. costumo falar, Carla, que eu, assim, o pediatra, eu tô sendo curadora de conteúdo, na verdade. Porque o pai, quando ele vem, o pai ou a mãe, o familiar, quando vem com uma questão para mim, ele já leu tudo no Google. Se duvidar, ele tá sabendo mais do que eu, da última coisa que saiu. Só que a diferença é a fonte, né? Tive uma formação, obviamente, e a fonte, a atualização. Porque uma coisa é ler num site, no blog de fulano, de influenciador digital, nada contra, porque tem influenciadores digitais super competentes que são baseados em evidência. Você está sendo uma, por exemplo, mas também tem aqueles que é de rebarba, vão pegando as coisas, vão lendo em qualquer lugar. Então é de fundamental importância mesmo que tenham pessoas, mais pessoas que nem você, que se dediquem a espalhar na internet, que tem um grande alcance, a falar de temas que são pouco falados e muito importantes. Então eu quero agradecer mesmo o convite. E se precisar, a gente está por aqui. Tá bom? Que ótimo, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela participação. A gente se encontra na próxima live. Obrigada, doutora Nayara. Todos boa noite, durmam bem e a gente se encontra por aí. Obrigada, Tchau, gente. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.